Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a consciência e o conhecimento nos séculos 17 e 18. Em nosso último encontro, eu encerrei a breve leitura que fizemos das obras do Berkeley, sobretudo daquelas passagens que dizem respeito à consciência e o conhecimento que nós podemos ter de nossas próprias mentes. Vimos, a partir de uma breve leitura de algumas passagens dos 3 diálogos entre Hillas e Filonos, que para o Berkeley nós temos um conhecimento intuitivo, imediato da própria mente, um conhecimento que não é mediado por nenhuma ideia, visto a impossibilidade de uma ideia representar, ser uma imagem adequada de algo que é ativo, de uma mente. Bom, nós vamos ver que esse mesmo problema continuará presente na filosofia, na sequência. Nós vamos ver como esse problema chega na filosofia humeana e de que modo Hume lida com essa dificuldade de explicar o conhecimento da própria mente, uma vez que dela nós não temos nenhuma ideia, ou mais exatamente, não temos nenhuma impressão. Mas isso é um ponto que eu discutirei um pouco adiante, porque nós vamos começar agora a leitura do Hume, claro, mas antes eu gostaria de retomar brevemente alguns dos pontos que nós discutimos no decorrer de nosso curso, até aqui, no que diz respeito a esse problema do sentido psicológico, ou o desenvolvimento da noção psicológica de consciência. Nos séculos 17 e 18. Então, a discussão do tema da consciência em seu sentido psicológico, isto é, enquanto atividade que permite o acesso da mente aos seus fenômenos, seus estados e operações, surge na história da filosofia no século 17. E, como nós podemos ver, isso aparece primeiro no Descartes. Nas meditações sobre filosofia primeira, nós temos algumas reflexões de Descartes a respeito da consciência, da transparência da consciência e também da fiabilidade da consciência. E vimos também que essas reflexões são melhor desenvolvidas nas respostas às objeções que foram publicadas conjuntamente com as meditações sobre filosofia primeira. Então, Descartes inaugura esse sentido psicológico de consciência como aquela atividade mental que permite o acesso da mente aos seus conteúdos, às suas próprias atividades, aos seus estados. Na França, também podemos ver isso brevemente, Louis de Laforge, no Tratado do Espírito do Homem, Malebranche, na Busca da Verdade, e o Antoine Arnaud, no Das Ideias Verdadeiras e Falsas, são exemplos de autores que se interessaram pela noção psicológica de consciência. Então vemos que o Descartes legou à posteridade imediatamente o problema da consciência e da compreensão da consciência em seu sentido psicológico. Vimos brevemente, em uma curta videoaula, como esses 3 autores, Laforge, Malebranche e Arnaud, procuram discutir a consciência e como essa questão chegou à filosofia desses autores. Entre os britânicos, Ralph Cudworth parece ser o primeiro a pensar na consciência como aquilo que permitiria o acesso da mente aos seus fenômenos, lá na obra O Verdadeiro Sistema Intelectual do Universo. Então, tanto quanto se sabe, o Cudworth foi o primeiro filósofo de língua inglesa a escrever a utilizar o termo consciência nesse sentido psicológico. Mas é com Locke que, no entanto, ao apoiar sua explicação da identidade pessoal, lá no capítulo 27 do livro 2, do Ensaio sobre o Entendimento Humano, sobre o qual nós também falamos um pouco, é com Locke, ao apoiar sua explicação da identidade pessoal sobre a consciência, que a noção passa a ser considerada mais de perto pelos filósofos de língua inglesa. E quando mais tarde, nas discussões de Anthony Collins e Samuel Clarke, ambos trocam correspondência, trocam cartas
sobre a questão da identidade pessoal. Nessas cartas eles estão refletindo e discutindo o problema da identidade pessoal, e o Collins, por exemplo, é um dos defensores de que a consciência é o que garante a identidade pessoal. E também vemos que a consciência chega na filosofia do Berkeley. Então nós vemos o Berkeley não apenas utilizar o termo, como atribuir a consciência, atribuir a capacidade de estar consciente, a capacidade de conhecer a própria mente, de estar consciente de si. Em 1728, um ensaio dedicado somente ao tema é publicado anonimamente em Londres. As duas dissertações a respeito dos sentidos e da imaginação, com um ensaio sobre a consciência, escrito erroneamente atribuído a Zachary Maine. Então não se sabe ao certo quem é o autor desse escrito, mas já na segunda década, terceira década do século XVIII, nós já temos uma obra, ou pelo menos uma parte de uma obra, dedicada exclusivamente à discussão do que seria a consciência em seu sentido psicológico. Isso que permitiria o acesso da mente aos seus próprios conteúdos, às suas próprias atividades. Mas por que isso é importante? Na verdade, isso serve de introdução para algo que é minimamente curioso na filosofia humeana, que é quase que a completa ausência da parte de Hume de reflexões sistematizadas ou claras, explícitas a respeito da consciência. Então, o Tratado da Natureza Humana, no Tratado da Natureza Humana, obra publicada em 1739 e 1740, e na primeira investigação, a Investigação sobre o Entendimento Humano de 1748, que são duas obras fundamentalmente, pelo menos uma parte do livro do Tratado da Natureza Humana, o primeiro livro, e a primeira investigação, inteiramente dedicada a discussões de psicologia da mente, explicação do funcionamento da mente, questões de epistemologia sobre como nós podemos conhecer, e surpreende que lá nessas duas obras o Hume não escreve detalhadamente ou detidamente sobre a consciência. Então, apesar de ser um autor do seu tempo, preocupado com as questões discutidas em seu tempo, o Hume se posiciona sobre uma grande diversidade de temas que importam aos autores daquele período. O Hume praticamente fica em silêncio quando o assunto é falar da consciência. Não há nenhuma discussão muito aprofundada e, por isso nós intérpretes, nós leitores e leitoras da obra humeana, nos vemos diante do problema de tentar explicar o que seria a consciência para o Hume. E eu já adianto, como o próprio título da videoaula nos diz, que vamos discutir uma única passagem. O Tratado da Natureza Humana, os livros 1, ele é composto por 3 livros. O livro 1 é o livro sobre o conhecimento, sobre o entendimento. O livro 2, o livro sobre as paixões. E o livro 3, o livro sobre a moral. O livro 1 e o livro 2 foram publicados em 1739 e o livro 3 foi publicado em 1740. Junto com o livro 3 é publicado também um apêndice ao tratado. E nesse apêndice ao tratado, o Hume, em uma única passagem, no 28º parágrafo do apêndice, ele parece definir consciência. Talvez seja a passagem mais explícita do Hume sobre como ele entende a consciência, o que seria essa capacidade de estar consciente ou de conhecer os próprios fenômenos mentais. Então nós vamos discutir essa passagem porque, diferentemente do que os intérpretes sugerem, grande parte dos intérpretes sugerem, a meu ver, eu não acredito que o Hume esteja nessa passagem do 28º parágrafo, eu não acredito que o Hume esteja definindo a sua compreensão de consciência.
Eu acredito que ali ele está falando de outro fenômeno mental, a autoconsciência e não da consciência. Mas isso é um ponto que nós vamos ver muito mais detidamente de agora em diante. Então, como já dito, diferentemente desses autores, todos esses autores citados, Cudworth, Collins, Clarke, Locke, Berkeley e também autores da tradição francesa, diferentemente desses autores, o Hume não vai além de algumas breves menções à consciência em suas duas obras de epistemologia e psicologia. O autor, com efeito, não confere um tratamento sistemático ao fenômeno do estar consciente em sua ciência da natureza humana, que é o projeto do Tratado da Natureza Humana. O projeto filosófico do Hume é apresentar ao mundo uma ciência da natureza humana, uma ciência do homem, como ele diz, que é a ciência que explicará o funcionamento da mente, explicará a conduta humana a partir dos princípios de ação, explicará o fundamento dos nossos juízos morais sobre o certo e o errado, enfim, um sistema completo, uma ciência completa sobre o funcionamento da mente, sobre o qual se apoiaria todos os outros saberes humanos. A ciência da natureza humana seria o fundamento do conhecimento, na medida em que conhecer o funcionamento da mente nos ajudaria a desenvolver outros campos do conhecimento. Todas as outras ciências dependem da mente, portanto, a ciência da natureza humana seria uma ciência propedêutica. Então, seu objetivo é apresentar uma ciência da natureza humana e, surpreendentemente, o Hume não discute sistematicamente a noção de consciência em suas obras que foram escritas especificamente para falar sobre a mente humana. Não há uma seção no Tratado da Natureza Humana, ou na investigação sobre o entendimento humano, em que o filósofo se dedique a explicar sua compreensão desse fenômeno que há pelo menos 4 décadas despertava o interesse dos filósofos de língua inglesa. Então, pelo menos desde o Locke, todos os autores, os grandes autores britânicos, estão todos interessados pela consciência, e o Hume, surpreendentemente, a meu ver, não se dedica à questão de explicar a sua compreensão de consciência. O Tratado da Natureza Humana, que, como eu já expliquei, também dividido em 3 livros, livro 1 e livro 2 do Entendimento e das Paixões, livro 3 da Moral e o Apêndice, também publicado em 40. E ao longo desses 3 livros, o filósofo pretende investigar os mais diversos temas filosóficos, como, por exemplo, a origem do conhecimento, a natureza das nossas crenças, a origem das paixões, e pretende também estabelecer uma filosofia moral e política. Então, grosso modo, de modo muito breve, esse seria o projeto do Tratado da Natureza Humana, o projeto de fundamentação de uma ciência da mente, uma ciência da natureza humana. Lá, como dito também, é no apêndice que aparentemente há a melhor ou mais explícita definição de Hume do conceito de consciência. O termo consciência e a expressão estar consciente, em seus sentidos psicológicos, aparecem algumas vezes ao longo das discussões desenvolvidas por Hume no tratado. Então, ainda que o Hume não tenha sido muito claro sobre o que ele entende por consciência, o termo é utilizado algumas vezes. E em uma única passagem no apêndice, o filósofo parece estar mais próximo de apresentar o que seria uma definição de consciência. Então, mais de um intérprete acredita que essa passagem do 28º parágrafo do apêndice, ali nós encontramos a compreensão de Hume do que seria consciência. E o Hume diz, se referindo ao pensamento de outros autores. A maioria dos filósofos parece inclinada a pensar que a identidade pessoal surge da consciência e que a consciência é apenas uma percepção ou pensamento refletido. Então aqui eu destaco percepção ou pensamento refletido, porque essa é a compreensão
que alguns intérpretes supõem que Hume tem de consciência. Consciência é percepção ou pensamento refletido. A presente filosofia, continua Hume, e falando sobre a sua própria filosofia, consequentemente. A presente filosofia, portanto, tem aqui um aspecto promissor. Então, a referência à maioria dos filósofos pode levar à suposição de que Hume não assume para si a compreensão de que consciência é uma percepção ou pensamento refletido. Contudo, isso está claro, a referência final à sua própria filosofia, a presente filosofia, parece ser inequívoca a esse respeito. Então, o Hume, de fato, parece estar falando de alguma de uma compreensão própria. Então, ao falar a presente filosofia, apesar de iniciar dizendo a maioria dos filósofos, ele está assumindo para si essa compreensão de que a consciência é apenas uma percepção ou pensamento refletido. Mas isso, como dito e já adiantado, isso parece ser o caso. Parece que o Hume está definindo consciência como percepção ou pensamento refletido, mas eu tenho uma hipótese. Eu não acho que essa passagem seja significante para compreendermos a noção de consciência para Hume. Por quê? A meu ver, e essa é uma posição minha, que eu me coloco, eu assumo uma posição, uma leitura distinta de alguns intérpretes, é que nessa passagem em que Hume fala da consciência como percepção ou pensamento refletido, Hume não tem em vista o fenômeno da consciência em geral, ou seja, todo e qualquer caso em que a mente está consciente de um estado mental particular. A passagem não diz respeito a todos os possíveis objetos da consciência, que para o Hume podem ser as impressões de sensação, que são aquilo que nós aprendemos por meio dos sentidos, os nossos sentires, as impressões de reflexão, que são as paixões, que Hume compreende como aqueles sentires na nossa mente que surgem de ideias. Então, os objetos da consciência são as impressões de sensação, as impressões de reflexão, as ideias, que são os nossos pensamentos a partir dessas impressões, sejam elas de sensação ou de reflexão, e as suas relações. Então, as suas relações é a teoria, a psicologia da mente humeana, identifica alguns tipos de relações que as nossas percepções mantêm umas com as outras. Então, para ficar apenas nos objetos mais explícitos da consciência para Hume, a consciência, a mente está consciente de impressões de sensação, impressões de reflexão, ideias e relações. Mas nessa passagem, eu acredito que o Hume não está falando dessa consciência em sentido psicológico, na consciência de todos esses estados mentais possíveis. Ele está falando de um único objeto em específico, que é o eu, a mente, o si próprio. Então, o self, como chama o Locke, inaugurando a discussão do eu entre os britânicos. Então, nessa passagem em específico, quando o Hume está dizendo percepção ou pensamento refletido, ele não está falando da consciência nesse sentido mais geral, nessa consciência de todo e qualquer estado mental. Ele está falando da autoconsciência ou da consciência de si próprio. Então, a passagem do apêndice diz respeito, na verdade, ao fenômeno mais específico do estar consciente de si próprio ou a autoconsciência. E é sobre esse ponto que eu gostaria de discutir com vocês de agora em diante, falar um pouco sobre esse ponto,
Visto que na tradição interpretativa, na literatura secundária, essa é uma passagem para a qual os intérpretes e as intérpretes têm chamado bastante atenção, eu acho que não é de todo sem proveito que nós nos detenhamos um pouco sobre a discussão dessa passagem. Então, a minha estratégia será a seguinte: eu vou, na sequência, eu discutirei, em primeiro lugar, o que quer dizer consciência enquanto pensamento refletido, o que quer dizer consciência enquanto pensamento refletido, mostrando as dificuldades dessa compreensão, ou seja, que Hume não poderia estar definindo consciência como pensamento refletido, dadas as dificuldades que isso traz para a compreensão da noção de consciência. E na sequência eu também vou mostrar o que quer dizer consciência como percepção, lembrando que ele diz consciência, ele parece definir consciência como percepção ou pensamento refletido, e também tentarei mostrar as dificuldades de se compreender a consciência como percepção. Mostrando essas dificuldades da compreensão de consciência como pensamento refletido e como percepção, eu posso, no fim, argumentar que, na verdade, ali o Hume não apresenta ali uma definição de consciência, mas ele está falando da autoconsciência. Ele tem em vista um único objeto, um objeto específico da consciência, que é o eu. Então, essa autoconsciência é que seria esse pensamento refletido ou percepção. Então, começando a discussão dessa passagem com uma tentativa de compreender a consciência como pensamento refletido, ou como alguns intérpretes vão discutir, a consciência como reflexão. Então, o pensamento refletido seria algo como reflexão. Então, é preciso entender o significado de refletido para, na sequência, avaliar se a identificação entre consciência e reflexão é consistente. Bom, aqui nós podemos ir ao Locke para tentar compreender o que seria a reflexão, e nós passamos por essa discussão bem detidamente quando estávamos lendo algumas passagens do livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano. Locke, algumas décadas antes de Hume, pensa a reflexão como uma forma de introspecção. Então, seria uma espécie de volta da mente sobre si mesma, para estar consciente daquilo que se passa em seu interior. Então, isso seria a reflexão. E o Locke, lá no livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano, nos diz: voltando-se sobre si próprio, reflita sobre as suas próprias operações e faça delas objeto da sua contemplação. Outra fonte a partir da qual a experiência provê de ideias o entendimento é a percepção das operações interiores de nossa própria mente, enquanto se debruça sobre as ideias que recebeu. Então, esse se debruçar, esse voltar-se sobre a si próprio, é que nós poderíamos entender reflexão. Então, o que é claro que a nossa pergunta de agora em diante é: esse conceito está presente na filosofia humeana de reflexão, e nós poderíamos identificar consciência como pensamento refletido ou reflexão nesse sentido de volta da mente sobre si própria? É possível que, em Hume, a consciência possa ser entendida à maneira dessa noção lockeana de reflexão. Nessa leitura, em casos em que a mente está consciente, sua atenção estaria direcionada para um estado mental particular que, enquanto objeto de atenção, tornar-se-ia objeto de consciência. Então, aqui, talvez a expressão-chave seria objeto de atenção. Então, o objeto da consciência dependeria de nossa atenção para que nós pudéssemos dele estar conscientes.
Haja vista a necessidade de atenção, a reflexão torna-se, em algum sentido, dependente de um ato voluntário da mente de voltar-se sobre si mesma, de inspecionar seus próprios fenômenos. Então aqui, para que nós possamos entender a consciência como pensamento refletido, nós deveríamos também introduzir a noção de atenção e a noção de ato voluntário da mente. Nós precisaríamos, para nos atentarmos a algo, é preciso de um ato da vontade. Nós precisamos querer, deliberar, voltar a atenção para o próprio interior, para assim refletir sobre o que aí se passa. E, no caso dessa leitura, nós precisaríamos decidir voltar a nossa atenção para os conteúdos, o que se passa no interior de nossas mentes, para estar consciente desses fenômenos mentais. E a pergunta, é claro, é essa. A leitura da consciência como reflexão poderia estar, perdão pelo erro, poderia estar de acordo com o texto humeano? E a minha resposta é negativa. Eu acho que está bastante claro em todo o texto humeano que o Hume não reconhece em nenhuma passagem do Tratado da Natureza Humana que, para que nós possamos estar conscientes de nossos fenômenos mentais, é preciso atenção. Então, Hume não nos diz em momento algum da obra que nós estamos conscientes apenas nos casos em que nós estamos atentos ao que se passa em nossa mente. E tampouco há alguma passagem no Tratado da Natureza Humana ou na primeira investigação em que o Hume diga que é preciso um ato voluntário de nossa mente para ela estar consciente disso que se passa em seu interior. Então, não há nenhum indício de que o Hume pense em termos de inconsciência, em termos de atenção ou em termos de ato voluntário da mente. Não há nenhuma deliberação para nós estarmos conscientes do que se passa, do que se passa no interior de nossas mentes. A necessidade de reflexão, enquanto introspecção, para a investigação filosófica é clara. Isso nenhum filósofo da mente, nenhum filósofo como Locke, como Berkeley, como Descartes, como Thomas Reid, vai negar a necessidade de reflexão para se investigar filosoficamente a natureza humana. E nesse caso, de quando nós estamos investigando a mente, é preciso de fato um ato voluntário de nossa parte, uma ação voluntária de nossa mente, de dirigir a sua atenção para o pensamento. Então, para considerar as nossas próprias operações mentais. E o Locke, por exemplo, é muito claro a esse respeito. Então ele diz, para que nós filósofos da mente, nós psicólogos, que pretendemos explicar o funcionamento da mente, se nós quisermos fazer isso, nós precisamos de refletir sobre o que passa no interior de nossas mentes para formarmos ideias claras e distintas de nossas operações. Perdão. Então, ele diz, inclusive, que algumas de nossas ideias, de algumas de nossas operações, são devidas unicamente a esse tipo de reflexão superior, essa contemplação que depende de atenção. Contudo, isso não parece ocorrer em todos os casos de consciência. Então, para termos consciência de algo, nem sempre é necessário atenção ou um ato deliberado de nossa mente de, bom, eu vou parar nesse exato momento para me atentar ao que se passa no interior de minha mente, para saber o que ali se passa, para saber se eu estou com fome, para saber que se eu estou com sede, para saber que sentimento tem me afetado agora, que paixão tem me afetado, se eu estou com medo, ou se eu estou ansioso, ou se eu estou deprimido. Então, isso não se passa dessa forma. Então, a nossa própria experiência cotidiana não permitiria supor que todos os casos de consciência dependem de um ato voluntário, desse ato voluntário de reflexão. E mais difícil ainda para essa possibilidade de interpretação é o fato de que o Hume admite a tese da transparência do mental, ou parece admitir a tese da transparência do mental. Não há ocorrência na mente de percepção de que ela não
tenha consciência. Então, se nós estamos conscientes de todas as nossas percepções, como nós poderíamos deliberar, voltar a atenção para todas as nossas percepções, para delas termos consciência, se nós temos consciência de todas elas? Então, é algo um tanto quanto essa possibilidade de definir consciência como reflexão, como pensamento refletido, nesse sentido, é bastante problemática. Eu não acho que o Hume queira dizer que consciência é pensamento refletido no sentido de reflexão. Vamos adiante. Há uma outra dificuldade nessa definição de consciência como pensamento refletido, e não exatamente no refletido, na reflexão, como eu discuti agora, mas sim na definição de consciência como pensamento. Então, a compreensão da consciência como pensamento refletido parece dizer respeito apenas ao aspecto sensível da natureza humana, mas mais a compreensão da consciência como pensamento refletido vejam bem, não parece dizer respeito ao aspecto sensível da natureza humana, mais especificamente as impressões de sensação e impressões de reflexão. Então, o que eu quero dizer aqui? Bom, nós precisamos voltar à primeira sessão da primeira parte do primeiro livro do Tratado da Natureza Humana para compreender isso que eu quero dizer aqui. Então, lá nas páginas iniciais do tratado, então, onde o Hume está apresentando os pressupostos filosóficos de sua investigação, está apresentando os materiais com que o filósofo da mente pode trabalhar, o cientista da natureza humana, o Hume vai fazer a famosa distinção entre impressões e ideias. Então, as impressões são os nossos sentires, quando nós pela primeira vez entramos em contato com os objetos. Então, eu sinto o cheiro de uma rosa, eu estou tendo uma impressão, um sentir, uma sensação. Então, estou tendo uma sensação ao entrar em contato com a rosa. Em um momento posterior, se eu me lembro do cheiro dessa rosa, ou se eu imagino o cheiro dessa rosa, eu tenho uma ideia e não uma impressão. Então, isso, porque nós temos o início de nossa experiência é por meio de impressões ou de sentires, sensações. E, posteriormente, nós temos apenas ideias desses sentires no momento posterior. Então, um critério simples para se pensar a distinção entre impressão e ideia é o critério temporal. As impressões são as percepções do tempo presente, quando nós estamos em contato com os objetos, as nossas sensações, e as ideias são o pensamento sobre essas sensações em um momento posterior. E ali há um critério também de força e vivacidade que explica essa diferença. Segundo Hume, nós observamos o funcionamento de nossa mente e nós percebemos que as nossas impressões são muito mais vivas do que as nossas ideias. Então, os sentires são muito mais vivos e fortes, afetam a mente de maneira muito mais vívida do que os nossos pensamentos sobre essas impressões. Mas o que é importante, voltando ao ponto, o Hume, lá, bem nas páginas iniciais do tratado, no primeiro parágrafo da primeira seção, da primeira parte do primeiro livro do Tratado da Natureza Humana, ele diz que a distinção entre impressões e ideias pode ser compreendida intuitivamente. Ele vai dizer, cada um sabe por si mesmo, percebe imediatamente a diferença entre sentir e pensar. Então, ele vai dizer que a distinção entre impressões e ideias é a distinção entre o que é sentir e o que é pensar. Então, qual a consequência dessa distinção para o que nós estamos discutindo, que é a consciência? É porque, aparentemente, se a consciência é definida como pensamento refletido,
Poderia Hume estar excluindo as impressões, as nossas sensações, do âmbito da consciência? Então, porque se a consciência é pensamento refletido e o pensamento é uma ideia, se nós seguirmos essa distinção apresentada no início do Tratado da Natureza Humana, nós estamos diante da impossibilidade de estarmos conscientes de impressões, porque impressões não são pensamentos, são sentires. Espero que vocês tenham acompanhado essa pequena perplexidade. E o que é mais curioso, pelo menos a meu ver, é notável que uma leitura atenta do tratado pareça revelar um uso sistemático do termo consciência ou da expressão estar consciente para se referir principalmente à percepção de ideias. Então, em um primeiro momento, parece sim que o Hume está falando que nós não estamos conscientes de nossas impressões, nós estamos conscientes apenas de nossas ideias. Em algumas passagens, inclusive, o Hume parece opor o sentir, relativo às nossas impressões, claro, e o estar consciente, que estaria limitado, diria respeito apenas às ideias, que são os pensamentos. Então eu cito duas passagens que parecem dizer isso. A primeira delas ele vai nos dizer: portanto, se alegamos possuir uma ideia legítima dessa eficácia, e aqui isso aparece na 14ª seção da terceira parte do primeiro livro do Tratado da Natureza Humana, em que o Hume está procurando pela origem de nossa ideia de poder, de eficácia. Então, se alegarmos possuir uma ideia legítima dessa eficácia, uma ideia de poder, devemos apresentar algum exemplo em que a eficácia se mostre à mente de forma clara e em que suas operações sejam evidentes à nossa consciência ou sensação. Então aqui ele parece fazer uma oposição, o que é confirmado 4 parágrafos adiante. E mais uma vez ele vai dizer: segue-se que a suposição de uma divindade de nada nos serve para dar conta daquela ideia de poder, que em vão procuramos em todos os objetos que se apresentam a nossos sentidos, ou seja, as impressões, ou de que estamos internamente conscientes em nossa própria mente. Então aqui, as ideias. Então, de fato, parece que o Hume quer dizer que nós estamos conscientes apenas de ideias e não de impressões. Mas o Hume, de fato, o Hume considera que as impressões são entidades mentais. Então, ainda que sejam produzidas diretamente pelos sentidos, imediatamente pelos sentidos, elas são entidades mentais. Isso ele é claro a esse respeito quando ele diz, na seção 142, no 15º parágrafo da 2ª seção da 4ª parte do livro 1, ele vai dizer: todas as impressões são existências internas e perecíveis. Então elas são, de fato, entidades mentais. Então, consequentemente, não haveria razão para Hume excluir as sensações do campo do consciente. Apesar desse uso muito sistemático, o Hume várias e várias vezes vai nos dizer: consciente de nossas ideias, consciente de nossas ideias, consciente de nossas ideias, e vai dizer sentir as nossas impressões, como se houvesse uma oposição entre sentir e pensar e entre estar consciente e sentir. Mas essa é uma oposição falsa, na verdade. Apesar do uso sistemático, Hume reconhece explicitamente, textualmente, que as impressões de sensação, que elas são entidades mentais, elas são objetos da consciência. Lá no 7º parágrafo da 2ª seção da 4ª parte do livro 1, ele vai dizer: como todas as ações e sensações da mente, então aqui as sensações são as impressões, nos são conhecidas pela consciência.
Então, aqui aparece claramente a tese da transparência, o modo como Hume admite a tese da transparência. Então, todas as ações e sensações, tudo aquilo que se passa no interior de nossas mentes é conhecido pela consciência. Todas elas são conhecidas pela consciência, então há aqui aparentemente uma identidade entre os conteúdos mentais, as ideias e as impressões e a consciência. Mas o que importa o que importa para a nossa discussão é que o Hume, a posição do Hume parece clara. A mente está consciente de pensamentos, ou seja, de ideias e sentires. De modo que essa definição de consciência como pensamento refletido ela apresentaria dificuldade de que se exclui as impressões do âmbito do consciente. E Hume não pensa dessa forma. Porque se consciência é pensamento, as impressões não são pensamentos, são sentires. Então, excluir-se-ia dessa forma as impressões do âmbito do consciente. Mas, como visto, o Hume não pensa dessa forma. Então, eu encerro aqui a primeira parte dessa discussão da mente, da consciência, como pensamento refletido. Não pode ser reflexão, a consciência não pode ser reflexão, tampouco pode ser pensamento, por esses motivos que eu acabei de elencar, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, acredito assim ter mostrado por que a consciência não pode ser entendida como pensamento refletido. Bom, mas o Hume não define nessa passagem do 28º parágrafo do apêndice consciência tão somente como pensamento refletido. Ele também diz percepção ou pensamento refletido. E agora eu vou tentar compreender a consciência como percepção para ver se essa possibilidade de leitura faz algum sentido no interior da filosofia humeana. Então, como seria possível entender a consciência de sentires se Hume não exclui impressões dos objetos de consciência, retomando o ponto discutido agora há pouco, como pensamento refletido? Poder-se-ia refletir sobre as impressões? Então, vamos lá. Como explicar a consciência, como a consciência dos sentires, se ali Hume está dizendo que a consciência é pensamento refletido? Nesse caso, não ter-se-ia uma nova percepção, uma ideia originada da reflexão sobre uma impressão? Então, o que eu estou supondo aqui como possível é que o Hume esteja falando que a consciência seria uma nova percepção que acompanharia, seria uma percepção de consciência que acompanharia todo e qualquer caso de consciência, todo e qualquer caso de percepção na mente. Então, lá no início do tratado, no terceiro parágrafo da primeira seção, da primeira parte do livro 1, o Hume diz: as ideias parecem ser, de alguma forma, os reflexos das impressões. Então, qual é a possibilidade de leitura que está aberta aqui, que eu vou discutir de agora em diante? É que o pensamento refletido, que acompanharia as impressões de sensação e as impressões de reflexão, é ele próprio uma percepção distinta daquelas impressões. Ou seja, todas as vezes que eu tenho uma impressão, que eu sinto algo, junto a esse sentir, há ali uma nova percepção, que é uma percepção de consciência. Por isso, o Hume poderia falar na consciência como pensamento refletido, porque seria uma ideia ou uma percepção que acompanha todos os casos de consciência. Então, a consciência seria uma percepção que teria como objeto uma outra percepção. Eu não sei se isso está claro, eu espero que isso fique claro de agora em diante. Então, com essa explicação.
Então a consciência seria um tipo especial de percepção. Algo como uma percepção que acompanha todas as outras percepções de que a mente está consciente. Então essa seria a possibilidade de leitura. E daí o Hume poderia definir a consciência como percepção. Por quê? Porque a consciência seria um tipo especial de percepção que acompanha todos os casos em que nós estamos conscientes de estar sentindo. Então, nesse caso, a consciência poderia ser entendida como uma percepção de segunda ordem. Isto é, uma percepção que tem como objeto, então ela seria uma percepção intencional, ela tem como objeto uma percepção de primeira ordem. Seria algo como um perceber que se percebe. Estar consciente é perceber que se percebe. E o perceber é uma percepção de segunda ordem e o que se percebe, uma percepção de primeira ordem. Todo acontecimento mental, portanto, seria acompanhado por uma percepção que permitiria sua consciência. Então, assim estaria explicado por que o Hume definiria no 28º parágrafo do apêndice a percepção, a consciência como percepção. É porque, de fato, a consciência é uma percepção, mas é uma percepção do tipo especial. Ela está conjugada em todos os casos de consciência, há ali uma percepção que acompanha as outras percepções. Então, agora é claro que essa interpretação, eu acredito que há algumas dificuldades para ela, que impedem-nos de defender que a consciência é uma percepção de segunda ordem. Em primeiro lugar, não há evidência textual para essa interpretação. Então, nenhum lugar, nenhum momento do tratado, da primeira investigação, Hume se refere explicitamente a uma percepção que acompanharia as ocorrências de percepções em caso de consciência. Então, isso o Hume em nenhum momento fala a esse respeito, o que já nos traz essa dificuldade para entendermos a consciência como percepção. Em segundo lugar, é possível considerar essa interpretação à luz do princípio de separabilidade. Então, um dos princípios, a filosofia humeana, para aqueles que estão mais familiarizados e familiarizadas com a filosofia humeana, isso não é nenhuma novidade, mas é para inteirar aqueles e aquelas que não são. Existem dois princípios, pressupostos metodológicos fundamentais na filosofia humeana. O primeiro deles é o princípio da cópia, que é um princípio que diz que todas as nossas ideias são como que cópias lânguidas, menos vivas, mais fracas, de impressões que são correspondentes, que a mente não é capaz de criar uma ideia simples. Todas as nossas ideias simples são correspondentes de algum dado colhido nos nossos sentidos. Então esse é o princípio da cópia, grosso modo. E o segundo princípio fundamental para o desenvolvimento da filosofia humeana é o princípio da separabilidade. Grosso modo, que também é enunciado na primeira seção da parte 1 do livro 1, que diz que tudo aquilo que é diferente é separável e tudo aquilo que é separável é diferente. Então, esse princípio, Hume utiliza esse princípio para vários movimentos argumentativos no desenvolvimento da sua filosofia. O que importa para nós, nesse exato momento, é que se toda percepção de que estamos conscientes fosse acompanhada por uma outra percepção que permitiria essa consciência, aquela percepção de segunda ordem, aquele tipo especial de percepção que seria a consciência, nós seríamos capazes, de acordo com o princípio da separabilidade, de distinguir uma e outra percepção. Nós saberíamos distinguir a percepção de consciência da percepção de que se tem consciência. Nós poderíamos separar a percepção de segunda ordem da percepção de primeira ordem, porque tudo aquilo que é separável é diferente e tudo aquilo que é diferente é separável. Então nós
nós seríamos capazes de indicar, bem, vejam, essa é uma percepção de consciência e essa é a percepção que é objeto daquela percepção de consciência. Se há uma percepção de consciência conectada a toda ocorrência de percepção na mente de que se está consciente, de acordo com o princípio de separabilidade, seria possível distinguir entre as percepções de primeira ordem e as percepções de segunda ordem. Então, eis a dificuldade dessa interpretação, que há adeptos dessa interpretação na literatura secundária, de que a consciência é um tipo especial de percepção. Há essa dificuldade. Nós precisaríamos, à luz do princípio da separabilidade, não parece fazer muito sentido, porque nós seríamos capazes de separar uma percepção de outra percepção. Então, mais uma vez, estou problematizando aquela definição apresentada no apêndice ao tratado. Bom, mas vamos supor que o que o Hume diz, na verdade, é que consciência é percepção simplesmente pelo fato de que todas as nossas percepções são percepções conscientes. Lembrando que o Hume admite o princípio da transparência, de que nós estamos conscientes de todas as nossas percepções. Então, define-se consciência como percepção, porque simplesmente dizer percepção seria o mesmo que dizer estar consciente. Não. Então, todas as vezes que eu digo percepção, faz parte da própria essência do perceber estar consciente. Então, por isso, definirmos consciência como percepção. Da mesma maneira que Descartes parece definir pensamento ou consciência como pensamento e pensamento como consciência, porque seriam quase como termos intercambiáveis. Pensar é estar consciente é pensar. Então, daqui da mesma maneira, o Hume estaria dizendo, olha, perceber é estar consciente é perceber, logo nós podemos dizer que consciência é percepção. Na verdade, eu acredito que essa quarta possibilidade de interpretação seja mais coerente com o texto humeano, e eu acho que essa interpretação está parcialmente correta. Eu acredito que, para o Hume, e essa é a minha interpretação, a consciência faz parte da própria natureza do perceber. Como não há percepção sem consciência, não faz sentido separar entre um e outro, entre consciência e perceber. Lembrando que ele não é um Leibniz que pensa a possibilidade de uma percepção inconsciente. Então, aqui eu sou bastante atraído por essa, interpretativamente, estou bastante atraído por essa possibilidade de interpretação. Então, faz parte da essência, da natureza do perceber o estar consciente, logo dizer perceber é estar consciente. Contudo, e aqui eu problematizo uma compreensão que me parece a mais acertada, porque o Hume reconhece em vários momentos da sua obra que nós estamos conscientes de fenômenos mentais que não são exatamente percepções. Então, pelo menos me parece, e aqui eu estou sinceramente aberto a reconsiderar essa possibilidade, me parece que o Hume fala que nós podemos estar conscientes de fenômenos mentais que não são percepções. Esses são fenômenos que não podem ser reduzidos a impressões ou a ideias. Então, por exemplo, a mente, segundo o Hume, está consciente de relações. E é claro, relações não podem ser compreendidas como percepções. Então, há motivos, o Hume nos explica claramente ao longo de sua obra por que uma relação entre uma percepção e outra percepção não é uma percepção, mas a mente está consciente dessas relações. Então, em segundo lugar,
Hume observa em várias ocasiões, não apenas no tratado, mas também na primeira investigação, o modo como a mente está consciente de inclinações e tendências, então, que determinam a mente nas mais diversas operações. E aqui eu cito alguns exemplos. Então, existem tendências da mente, inclinações de nossa mente a realizar determinadas operações que não são, e essas tendências não podem ser explicadas como percepções. Então, o que eu quero dizer? Bom, aceitando que Hume define consciência como percepção, como nós poderíamos explicar aqueles casos em que a mente está consciente de objetos que não são percepções? Então aqui eu estou problematizando uma interpretação que me parece ser a que mais condiz com o texto humeano. Nós só podemos dizer ou que a mente não está consciente das relações, dessas inclinações e tendências, nós só percebemos os efeitos disso, para manter, né, claro, para manter essa interpretação, nós seríamos obrigados a dizer que a mente não está consciente de relações, inclinações e tendências, mas o fato é que parece que o Hume é claro sobre como nós estamos conscientes disso, que não é percepção. Então, espero que isso tenha ficado claro, porque eu encerro aqui essa primeira parte da exposição. Então, retomando, no 28º parágrafo do apêndice ao tratado, o Hume apresenta o que parece ser a sua mais explícita, mais clara definição de consciência. A consciência é percepção ou pensamento refletido. Eu procurei problematizar tanto a definição de consciência como pensamento refletido, como a definição de consciência como percepção. Bom, e agora? Nós somos obrigados a reconhecer que o Hume errou, que o Hume deslizou, que o Hume foi impreciso, que o Hume não foi claro quando ele definiu consciência como percepção ou pensamento refletido? Não. Na próxima videoaula eu vou argumentar no sentido de tentar mostrar que, na verdade, essa passagem, no 28º parágrafo, o Hume não está falando da consciência em geral, ele está falando da autoconsciência, da consciência que nós temos de nós próprios. Então, esse é o objetivo, explicar finalmente esse 28º parágrafo, essa passagem, e defender que não houve nenhuma inconsistência, nenhuma contradição, não é um pedaço de Mal Hume. É apenas, nós só precisamos entender aquela passagem em seu contexto, que é o contexto do conhecimento de si próprio.